Olá pessoal, sejam bem-vindos às notícias da semana e como eu havia prometido, vamos falar do caso Henri Borel, garoto de 4 anos de idade, que no dia 7 de março retorna para o apartamento da mãe. Os pais tinham acabado de se separar, a mãe começou a conviver com uma pessoa de nome Doutor Jairinho, um vereador conhecido no Rio de Janeiro, cuja formação é médica. E automaticamente o pai leva essa criança, depois de passar o dia com ela, o dia tranquilo, existem filmagens em relação a isso, e a criança, no momento da devolução para a mãe, ela fica assustada, começa a chorar, começa a vomitar, e a mãe, então, para tentar acalmar, leva essa criança até um supermercado, uma mercearia, para comprar algumas coisas próximas ali do apartamento, na Barra da Tijuca. E nesse contexto, no momento em que ela retorna e vai para o apartamento, Jairinho então encontra Monique e o Henri no elevador. O Henri, por sua vez, deitado no colo da mãe, se nega a contato com o Jairinho, que põe as mãos nas costas da criança, mas ela recua numa atitude de quem realmente tinha muito medo. Bom, das 7 horas da noite às 4 da manhã, esse garoto então teria caído e sofrido uma convulsão, por assim dizer, e se afogado no próprio vômito. Jairinho e Monique então carregam Henri para o hospital. Às 4h30, a mãe liga para o pai biológico, Leniel, e dá a ele a notícia de que o filho havia falecido. Leniel, preocupado, vira para os médicos e fala: mas olha, o que aconteceu? E ele então recebe a notícia do médico de que a coisa não foi bem do jeito que foi contada, porque esse garoto apresentava traumas, lesões compatíveis com o crime de tortura. Bom, e aí então nós temos a pergunta, né? Quais eram esses traumas? Olha, traumas compatíveis com socos, pontapés, porretes e arremessos. Esse garoto teve problemas no pulmão, no fígado, rins, cérebro, hemorragias graves. E a que acabou vitimando foi exatamente a lesão no fígado, que pode ter sido por um soco, por um chute ou por um arremesso, onde ele cai sobre o dorso e automaticamente tem essa hemorragia. É interessante porque todas as lesões levadas aos peritos, eles são unânimes em dizer: olha, se nós tivéssemos de carro a 75 km por hora numa batida, nós teríamos a possibilidade de uma lesão deste porte. Uma lesão, não todas. São compatíveis com uma queda de 3 a 4 metros de altura, portanto não de uma cama. E mesmo assim ocasionaria uma lesão, não todas. Que fica mais ou menos fácil de você entender a queda do 3º ou 4º andar de um prédio. Uma lesão, não todas. E então o pai biológico começa a se preocupar e contrata um advogado. Esse advogado no dia 13 de março, ele chama a mídia e diz para a mídia o seguinte: olha, está acontecendo isso, o garoto foi morto. Ele não morreu, não teve uma morte espontânea ou uma fatalidade. E a mídia então começa a bombardear e começa a vasculhar a vida do doutor Jairinho. O doutor Jairinho apela ao governador dizendo: olha, o senhor precisa me ajudar, porque afinal de contas eu estou sendo alvo. O governador diz: olha, isso é um problema seu. Então percebe-se que existe uma certa influência. E a máxima: quem não deve, não teme. 3 testemunhas aparecem. São 3 mulheres com 3 crianças que sofreram também espancamento por Jairinho, só que a técnica do Jairinho era um pouco diferente. Ele apagava a mãe para poder espancar a criança. Uma dessas crianças apresenta um histórico bem pior do que o garoto Henri. A diferença é que Henri morreu e a menina não. Ela está viva para contar a história. Mas um histórico de tortura bem maior. Então perceba, a coisa começa a ganhar outros ares. A partir daí, esse histórico do nosso querido doutor Jairinho começa a movimentar a perspectiva de investigação e a perspectiva processual.
O grande problema é que esse advogado contratado pelo pai, ele pode ter a função lá na frente de entrar como assistente de acusação, quando houver denúncia. Nesse momento, ele só vai tentando reunir uma coisa aqui e outra ali, entregar ao delegado para que o delegado motive as suas investigações. Haja vista que ele não é parte. Ele é interessado, mas não parte no processo. Jogar na mídia é interessante? No momento em que você não consegue acesso, no momento em que as coisas estão começando a diluir, a mídia faz um serviço de investigação interessante, que às vezes chega a ser muito benéfica para o caso. É o que nós estamos vendo aqui desde então, do dia 8 de março deste ano. Bom, mas vamos lá. Essas lesões, então, podem trazer problemas ao casal. Ao pai biológico não, porque ele já foi investigado e tudo bate, ele tem os álibis que realmente o tiram do cenário do crime. Mas, por exemplo, Jairinho pode responder? Pode, ele pode responder por homicídio qualificado pela tortura, não contente com isso, com causa de aumento de pena do parágrafo 4º do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, e parágrafo 4º, quando diz que o crime é cometido contra pessoa menor de 14 anos. É perfeitamente possível. Mas acontece que a cena do crime foi inovada, o apartamento foi limpo. E não contente com isso, nós temos a mãe biológica dizendo que o Jairinho está correto, que ele estava dormindo, ele não fez absolutamente nada de mal. Então se pergunta, entraria neste contexto também mais um crime ou a perspectiva de concurso de pessoas? Depende, né? Se for constatado que Jairinho fez tudo isso, ele tem penas altas, de 12 a 30 anos, mais aumento de 1/3 e pode aumentar de novo 1/3. Mas e a mãe? Ela sabia ou não sabia? Se sabia, ela é coautora no crime. Ou então partícipe. Coautora se teve ingerência direta, se bateu na criança, ou partícipe na medida em que sabia e nada fez. Agora, resta saber qual era a participação. Se aconteceu como o Jairinho fazia com as outras mães, as outras namoradas, ele apagava dando alguma coisa para essa pessoa beber, batia muito na criança e a pessoa, quando acordava, não sabia o que estava acontecendo. Mas, a partir do momento que essa mãe acorda, toma conhecimento que o filho morreu, toma conhecimento das lesões e nada faz, ela pode acabar incidindo no que nós chamamos de crime de falso testemunho ou ainda fraude processual, por ter inovado a cena do crime. É perfeitamente possível. Está marcada agora para 12 de abril uma reconstituição. O casal está obrigado a participar da reconstituição? Claro que não, óbvio que não. Pode se recusar, até porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si, preceito extraído do princípio. Olha que interessante, todos são inocentes até prova em contrário. E a defesa deve, inclusive, instruir para não participar. Vamos esperar, então, que o Ministério Público traga tudo que tem nas mãos para que depois a defesa se movimente. Essa é uma regra básica para qualquer crime. Mas vai ser interessante se Munique disser que não quer participar, porque a mãe biológica, que então é o álibi de Jairinho, não querer participar, existe aquela máxima de que quem não deve, não teme, não é isso? E pode depois se complicar. E nós temos a perspectiva aí que todos estão mencionando. É possível uma prisão preventiva? É possível, só que prisão preventiva é prisão para o processo. O processo não começou. E ela é uma prisão para a garantia da ordem pública ou clamor público. Já está acontecendo na mídia. Só que tem um detalhe. Essa prisão, se ocorrer, e é possível que ocorra, ela vai se assemelhar demais com o caso Nardoni, porque esse caso guarda semelhanças interessantes com o caso Nardoni. Então, olha só, para que nós não percamos o foco, nós estamos falando, então, de fraude processual, o artigo 347 do Código Penal, nós estamos falando de falso testemunho, do 342, estamos falando de inovação no curso do processo, do 443, do princípio da consunção e de um crime bárbaro.
Tempo curto, espero que tenham gostado. Essas são as notícias da semana. Fiquem com o meu mais forte abraço e até a próxima.